nuclear, ou pode ser chamada de carioteca, os retículos endoplasmático rugoso e liso, o complexo de Golgi, grânulos ou vesículas secretórias também fazem parte, lisossomas e endossomas, ok? E a gente vai ter outros que têm membrana, mas que eles não fazem parte. São as mitocôndrias, os cloroplastos e os peroxissomas. Não confundir com lisossoma. Lisossoma e endossoma fazem parte. Já o peroxissoma não faz parte, tá? E essas membranas elas vão ter uma cara citoplasmática ou citosólica e uma cara luminal, endovascular ou extracelular, tá? As adenomembranas, elas vão ser uma bicapa lipídica igual a membrana plasmática, só vai mudar o tamanho, o espessor, tá? Que a membrana plasmática tem de 6 a 10 nanômetros. Já as endomembranas tem de 5 a 6 nanômetros, tá? Tem essa diferença. Que ele pode pedir, ok? Então lembrar. Sistema de endomembranas 5 a 6 e membrana plasmática de 6 a 10 nanômetros. Tá? Assim ou como tá? Na membrana plasmática, vocês já viram 1 milhão de vezes, os oligosacáridos, caso os carboidratos em geral, eles vão estar para fora, tá? Igual aqui. Fingir que isso aqui é uma membrana. Isso aqui seria os carboidratos. Eles estão para fora. Já no sistema de endomembranas, fingir que isso aqui é um retículo plasmático, eles estão para dentro, tá? Porque vocês têm que sempre lembrar que os carboidratos de membrana odeiam o citosol, tá? Nunca vai estar virado para o citosol. Na membrana plasmática vai estar para fora e no sistema de endomembranas para dentro, tá? Então, começando pelo retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele vai ser a continuação da envoltura nuclear, tá? E qual é a função principal dele? Síntese e secreção de proteínas não citosólicas. Então, vai ser proteínas que vão ir para a membrana plasmática, para a matriz extracelular ou para outra organela do sistema de endomembranas, tá? Pode ser endossoma, lisossoma, qualquer coisa, tá? Desde que vá para outra porção do sistema de endomembranas. Nenhuma aqui vai ir para o citosol. Vai estar mais desenvolvido em células que secretam proteínas, principalmente quais? As células do pâncreas e os hepatocitos, que são as principais células secretoras de proteínas do nosso corpo. E vão estar menos desenvolvidas nas células que se dividem rapidamente. No caso, células embrionárias e cancerosas. E nos eritroblastos, tá? Então aqui tem as funções: síntese e armazenamento de proteínas, e também vai ter glucosilação das proteínas, tá? Aqui já vai ter o início da glucosilação. Algumas proteínas já vão estar sendo, já vão estar adicionando um carboidrato a elas. Agora, quanto à constituição, eles têm uma membrana, uma bicapa lipídica, igual eu falei antes. Mas eles vão ter algumas coisas especiais. Na cara externa, a gente tem ribossomas e a riboforina 1 e 2. Tá? E já na cara interna, a gente tem o dolicol fosfato e a peptidase senal. O que é bom vocês verem? Para que serve riboforina e para que serve dolicol fosfato e essa peptidase senal? Vocês têm que ver no livro do De Robertis. Porque provavelmente ele pode pedir algo disso aqui. Outra coisa, lembrar que os ribossomas
são diferentes. Em procariotas, eucariotas e nas mitocôndrias. Procariotas é 70S, eucariotas é 80S e mitocôndria é 55S. Que a gente vai estar falando depois de mitocôndria. Tá? Mas lembrem disso aqui, já é, sei lá, o quarto slide que tem isso. Tá? Porque ele talvez peça de novo. Aí a gente tem isso aqui, a proposta inicial de Crick, que é o dogma central da biologia. Isso aqui provavelmente vai cair na final de vocês. Caiu na minha ano passado, caiu acho que nos outros anos também. Que saber que o ADN se transforma em ARN para se transformar em proteínas. ADN para ARN, transcrição, e ARN para proteína, tradução. Isso aqui vocês têm que lembrar. E que se chama dogma central da biologia. Ok? Aqui eu vou pular. Isso aqui eu vou para vocês lerem no livro. Agora, quanto ao endoplasmático liso. O endoplasmático liso, ele vai ter alguns sinônimos. Pode ser chamado de retículo endoplasmático agranular, já que não tem grânulos, que seriam citossomas, e retículo sarcoplasmático. Ele é chamado de retículo sarcoplasmático nos músculos, tá? Que eu acredito que vocês já tenham visto isso em biofísica. Então tem esses dois nomes. Ele vai ser a continuação do retículo endoplasmático rugoso. Então, carioteca começa lá em envoltura nuclear. Se continua como retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso se continua como retículo endoplasmático liso. Sempre indo assim. E quais são as funções? Síntese de lípidos, síntese de esteroides, destoxificação de drogas, mobilização de glucosa e armazenamento e liberação de cálcio. Lembrar que vocês têm que saber de todas as funções. Todas. E quanto à distribuição? Vai ser mais abundante em células adiposas e sebáceas, já que tem bastante quantidade de lípido. Ok? Quanto à síntese de lípidos, vão estar formando principalmente fosfolípidos que vão ir para a membrana, tá? Para a metade citosólica da bicapa. E vocês têm que lembrar que existe algo chamado flipasas, que eu não lembro qual turma que caiu, o que era uma flipasa. Mas as flipasas, elas têm a função de mover os fosfolípidos desde a cara citosólica à luminal. Isso aqui vocês têm que lembrar, porque provavelmente ele pode repetir, colocando para alguma outra turma que não teve. Eu não lembro qual turma foi, acho que foi a F, se eu não me engano. E também vai ter enzimas responsáveis da biossíntese de triglicéridos. E aqui vai estar sintetizando lípidos e organelas e até da membrana plasmática, tá? Isso aqui vocês têm que lembrar. Que tudo que é do sistema de endomembranas ou vai para fora da célula, ou para a membrana plasmática, ou para outra organela do sistema de endomembranas, tá? Agora, quanto às sínteses de esteroides. Caiu na turma... foi na turma C, então. Mas acho que na turma F também caiu. Ah, não. Mas na turma F caiu para definir o que era. Qual que era a função. Ela estava pedindo. Na tabela. Naquele quadrinho que vocês tiveram para completar. Então vocês têm que saber escrever a função. Agora a síntese de esteroides. Vai ser sempre a partir do colesterol. O colesterol se transforma em pregnenolona. A pregnenolona é o precursor de todas as hormonas esteroideias. Tá? Que depois vai para o retículo endoplasmático e vai estar sendo utilizado para a formação de andrógenos, estrógenos, progesterona ou corticoides. Então vocês têm que lembrar, esses esteroides vai acontecer principalmente aonde? Suprarrenal. Suprarrenal é um dos principais locais. Aí a gente também tem as gônadas e tudo mais, mas principalmente suprarrenal. Então aqui vai estar usando colesterol, que se transforma em pregnenolona, para daí formar os esteroides. Depois a gente tem a destoxificação, que vai ser a inativação das drogas.
que tem como função transformar as drogas que são lipossolúveis em hidrossolúveis, para que assim a gente consiga eliminar pela urina, já que se for lipossolúvel não vai passar os glomérulos, não vai poder ser filtrado para ser jogado para fora. E essa função acontece principalmente aonde? No fígado. Tá? O fígado vai ser o principal órgão que vai ter essa função. E existem duas fases na inativação das drogas: a oxidação e a conjugação. A oxidação é a fase mais importante. Então a gente vai estar oxidando a droga por meio de algumas enzimas, que vão ser as oxidasas, como flavoproteínas, hemoproteínas. Mas se ele for colocar alguma coisa, ele vai pedir de oxidasas. Tá? Então a gente oxida a droga e depois ela vai ser conjugada. A conjugação vai ser o quê? Unir a droga que foi oxidada, tá, com alguma molécula hidrofílica. Porque lembra, a função é transformar em algo hidrossolúvel. Para isso serve a parte da conjugação. Vai unir alguma coisa que seja solúvel na água para poder ser excretado pela urina. Ok? E aqui a gente vai ter as enzimas chamadas transferadas. Então a fase 1, oxidação, oxidasas. Fase 2, que é conjugação, vai ser as transferasas, já que está transferindo o grupo da droga para alguma outra molécula hidrofílica. Lembra? Que eles se unem lá, papapá. A outra função, mobilização da glucose, acontece aonde principalmente? Fígado. Tá? Aqui a gente vai ter 3 passos principais, que vocês vão ver bem por cima esse ano, porque ano que vem vocês vão ver cada passo bonitinho como é que funciona. O primeiro passo é a glucogenólise. Então vai ser a quebra, a degradação de glucógeno. Tem que cuidar para não se confundir. Que é a reserva que a gente vai ter no fígado. Então ele vai ser quebrado por uma enzima chamada glucógeno fosforilasa, tá? Que está presente nas envolturas dos glucossomos e vai produzir glucosa 1-fosfato. Não acho que vocês precisam saber o nome de enzima. Eu acho que vocês têm que saber em quais células ocorre, que no caso isso aqui acontece em todas, e que não precisa do retículo endoplasmático. O primeiro passo, ele ocorre no citosol. Tá? Então, glucogenólise, que é a quebra do glucógeno, acontece em todas as células e acontece no citosol. Já que acontece no citosol, é independente do retículo endoplasmático liso. No citosol, lembra que é no citosol. Ele perguntou isso na outra prova. O segundo passo também acontece no citosol. E vai servir para transformar glucosa 1-fosfato em glucosa 6-fosfato. Esses nomes vocês não tem que saber se é problema para bioquímica. Só saber que acontece no citosol. E o terceiro, que é a desfosforilação, vai acontecer já na membrana do retículo endoplasmático liso. Isso aqui principalmente no fígado, tá? Só o fígado que vai ter essa enzima que é capaz de desfosforilar para liberar pro sangue a glucosa. Tá? Então, por isso que acontece principalmente no fígado. E depois a gente vai ter armazenamento e liberação de cálcio. Isso aqui acontece principalmente onde? No músculo esquelético. Tá? No músculo esquelético a gente vai ter 2 mecanismos: as bombas de cálcio e os compartimentos sequestradores de cálcio. Esses compartimentos sequestradores vocês vão ver ano que vem em fisiologia, tá? Nunca vi o Basílio pedir sobre isso aqui. Agora, quanto a bombas de cálcio, vocês têm que saber. Tá? As bombas de cálcio servem para quê? Para expulsar o cálcio da membrana plasmática, do citosol, perdão. Então, como a gente tem maior quantidade de cálcio fora da célula, e dentro do sistema de membrana, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Maior concentração vai ter fora da célula, eu vou colocar a matriz extracelular, líquido extracelular fica melhor, e sistema de membranas não, retículo endoplasmático liso. São os 2 principais locais que tem cálcio. Só que quando a gente vai ter a contração muscular, esse cálcio é liberado para o citosol.
Para esse cálcio voltar para o líquido extracelular ou para o retículo endoplasmático liso, para que o músculo relaxe, ele vai ter que usar essas bombas de cálcio. Então, essas bombas vão tirar do citosol para jogar para algum desses locais, líquido extracelular ou retículo endoplasmático, para que aconteça a relaxação do músculo. Agora, quanto ao que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai ter as funções de modificar proteínas e mandar para o destino final. Tá? Nas células nervosas, a gente pode ter o nome de aparato reticular interno, tá? Então, pode ser que ele coloque esse outro nome. E o complexo de Golgi está presente em todas as células que têm núcleo. Ele vai estar entre o retículo endoplasmático e a membrana plasmática, já que ele vai servir para mandar para o destino final, então ele já vai estar mais próximo da membrana plasmática. E vai ter algumas funções, como a glucosidação definitiva de glucoproteínas e glucolípidos. Lembrar, a primeira parte da glucosidação acontece no retículo endoplasmático rugoso, tá? Em algumas proteínas. A glucosidação final, a definitiva, vai acontecer no Golgi, ok? Aí a gente vai ter a segregação e guia dos produtos ao destino final por meio dos microtúbulos. Por isso que ele vai ter uma relação com o centrosoma, tá? Por conta dos microtúbulos. E vai estar selecionando, concentrando e guardando as enzimas dos lisossomas primários, tá? Então o lisossoma primário ele sai do complexo de Golgi. Ele vai estar sendo formado por subunidades que são chamadas de dictiosomas, ok? E os dictiosomas não têm ribossomas e vão estar constituídos por sacos aplanados, algumas vesículas e vacúolas. Outra coisa, esses dictiosomas eles são polarizados. O que quer dizer? Que eles têm uma cara cis e uma cara trans. A cara cis ela vai estar próxima da envoltura nuclear, tá? E a cara trans vai estar mais perto da membrana plasmática. Ela é a parte mais longe da envoltura nuclear. E esses dictiosomas, o complexo de Golgi em si, ele vai ter sempre uma direção só. Então ele vai levar da cara cis para a cara trans. É sempre de cis para trans, para daí ser enviado para o destino. O complexo de Golgi não pode fazer o contrário. Por quê? Porque a cara cis, como ela está mais próxima da envoltura, é ela que recebe os produtos do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso. Chegou no cis, do cis tem que passar para a cara trans para ir para o destino. Esse processo nunca acontece ao contrário. É sempre unidirecional. Aqui é a glucosidação. A gente tem um monte de enzima, mas o importante de vocês saber é o quê? Que no Golgi a gente vai ter a origem de proteoglucanos, que formam a matriz extracelular, os gangliósidos, que vão fazer parte do sistema ABO do sangue, e alguns outros esfingolípidos. Isso aqui vocês têm que saber e lembrar, porque ele provavelmente vai pedir. Como se fosse aberto. Eu acho que até chegou a cair na segunda etapa de vocês alguma coisa assim. Qual organela sintetizava proteoglucanos? Era alguma coisa assim. Então, lembrar desse detalhe. Isso aqui, eu acho improvável que ele peça o que a cara cis faz, o que a cara medial faz. Eu acho que ele pode pedir para que serve esse nano, que é esse ácido ciálico ou N-acetilmoramínico, que eu não vi ele pedindo esse ano em nenhuma prova desde a primeira etapa. Pra gente ele pediu desde a primeira etapa. O que é? Ele vai servir para dar carga negativa. Tipo, ele vai estar na membrana plasmática e lá no final do oligosacárido vai ter esse nano. Como ele tem carga negativa, ele serve para atrair minerais que têm carga positiva, por exemplo, magnésio,
principalmente magnésio, é o principal exemplo. Cálcio e outros mais. Tá? Então, carga negativa serve para atrair carga positiva. Essa é a função do ácido ciálico. E daí a gente vai ter a secreção de proteínas pela célula. Que, lembrando, acontece principalmente em fígado e pâncreas, essa secreção. A gente pode ter dois tipos de secreção, a constitutiva e a facultativa. A constitutiva, o próprio nome já explica. Vai ser uma produção contínua e o produto vai ser liberado já quando ele está sendo feito. Então a gente vai estar fazendo, por exemplo, o colágeno, como tem de exemplo. O colágeno, a hora que ele termina de ser sintetizado, ele já é liberado para a matriz extracelular. Mesma coisa acontece com as imunoglobulinas e as proteínas séricas do fígado. Quando elas são feitas, já vai direto para a circulação sanguínea. Já a facultativa, a gente vai ter que não é bem contínua. Tá? Ela vai ser feita, vai estar sendo sintetizada e vai estar sendo armazenada. Como o próprio nome diz, é facultativa. Ela só vai ser liberada quando acontece algum estímulo específico. Igual acontece em células da adenopófisis e dos mastocitos. Principalmente a adenopófisis. Que vai ter um monte de mecanismo que vai mandar neurotransmissor, íons, hormônios e tudo mais para que seja liberado algumas vesículas que vão ter a constituição que quer ser secretada, as proteínas no caso. Agora quanto aos lisossomas. Tá? Ele vai estar aleatoriamente no citoplasma e tem uma função, por assim dizer. Digerir o material intracelular ou que é proveniente do exterior. A função dele em si é digestão. Então ele vai digerir alguma coisa que foi endocitado, algumas partes da célula por meio de autofagia, ou material extracelular que ele vai estar liberando enzimas para que façam essa digestão. Então a gente vai ter que eles vão ter alta quantidade de enzimas hidrolíticas, que são as hidrolasas ácidas. Essas enzimas, vocês têm que lembrar que ela vai estar sendo concentrada, vão estar sendo colocadas em uma vesícula no complexo de Golgi, tá? Para depois ser liberado. Essas vesículas também têm oligossacáridos que vão fazer com que ela seja resistente às enzimas. Por quê? Porque se essa enzima degrada a membrana, vai ser liberada para o citosol, e se é liberada no citosol, vai matar a célula. Oi, ninguém levantou a mão. Ariana? Ué, não sei. Enfim, qualquer coisa é só falar. E todo o processo de digestão intracelular vai se realizar dentro dos lisossomas. Os lisossomas, eles têm uma característica, que eles vão ter uma bomba de H+, bomba de prótons dentro deles. Essa bomba serve para diminuir o pH da vesícula. Tá? Isso aqui diminui o pH para aproximadamente 5,5. Por quê? Porque essas enzimas hidrolíticas, elas só são ativadas quando está um pH ácido. O pH ácido que faz com que elas se ativem para realmente destruir e digerir as coisas que estão ali dentro. Então, enzimas hidrolíticas ou hidrolasas ácidas. Vocês têm que lembrar. Isso aqui é dos lisossomas. Aí a gente vai ter os tipos de lisossomos, que vocês já viram, caiu como aberta para alguma turma e vocês têm que saber. A gente vai ter o lisossoma primário, que é o que vai se desprender da região trans do Golgi e que vai ter uma parte das enzimas hidrolíticas. Aí o secundário já é quando o lisossoma primário se une com um endossoma. E a gente vai ter três tipos. O heterofagossoma, que pode ser chamado de vacuola digestiva, os corpos residuais e a vacuola autofágica, autofagossoma ou citolisossoma, tanto faz. Ah, tu entendeu. Vocês têm que saber a função. Então, o heterofagossoma
vai ser depois da fagocitose ou pinocitose de um material estranho. Os corpos residuais vai ser resultado de uma digestão incompleta. E o autofagossoma, como o próprio nome diz, vai ter partes celulares que vão estar em vias de digestão. Então é algo que já estava dentro da própria célula. Por isso que é um autofagossoma. Isso aqui de como é formado os passos, eu acho improvável que ele peça esses passos aqui, tá? Mas é bom você saber. Então, as enzimas lisossoma, é bom você saber a parte que eu vou falar agora. Que as enzimas lisossômicas, elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, nos ribossomas dele. Então, aqui no retículo endoplasmático rugoso é a síntese. É porque no citosol. No Golgi é onde vai ter a... não lembro como é que fala em português isso aqui. Onde vai estar agrupando eles, tá? Pra daí ser liberado. Então vai estar sendo concentrado no Golgi. E daí vai se desprender da cara trans ou lisossoma primário. A digestão lisossômica de proteínas, as proteínas vão ser degradadas até dipéptido, tá? Depois vai ser liberado para o citosol e é onde vai ser degradado aminoácidos. Já os hidratos de carbono, em geral, eles vão ir direto para monossacárido e liberado, com exceção de sacarose, polissacáridos, enfim. Isso aqui não é tão importante vocês saberem. Aí aqui nesse final desse slide, aqui tá falando que a gente não encontra, só que ele colocou isso aqui errado, era para ser uma pergunta, tipo, tem algum que a gente não encontra? Então, esses aqui a gente encontra, cardiolipina sim, enzimas da fosforilação oxidativa, se eu não me engano sim também, ATP sintetase sim, e complexo piruvato desidrogenado. Tá, então isso aqui, esse slide está errado, ok? Então vocês vão ter que ver. E lembrem o que é cardiolipina, tá? Isso aqui é importante vocês darem uma olhada no livro para saber o que é, porque ele provavelmente vai pedir. Isso é quanto ao sistema de endomembranas. Agora, mitocôndria e metabolismo. Acho que mitocôndria aqui. Só que eu espero até amanhã pra ver se eu espero de ter de noite, ver se vai render alguma Então, mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma função principal: sintetizar energia em forma de ATP. Tá? E ela vai estar na parte do citoplasma onde mais precisa de energia. Então ela vai ter a capacidade de estar se movimentando pela célula segundo a necessidade. Em algumas células ela vai estar fixa. Tá? Então ela pode se mover, mas em certos grupos celulares ela vai estar fixa, presa em um só lugar. Como acontece nos espermatozoides, células musculares e adipocitos. Tá? Dos espermatozoides, vocês têm que saber em qual parte. Em qual parte dos espermatozoides ela está fixa, tá? Eu acho que a turma A, eu já tinha falado com eles isso para a segunda parcial, se eu não me engano, eles tinham visto onde é. Então dêem uma olhada no livro, em qual parte que vai estar. Na cola, né? Agora outra coisa, quanto à estrutura das mitocôndrias, que vocês têm que saber porque caiu para alguma sessão na segunda parcial e pode ser que caia de novo. Desenho. A gente vai ter a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna. Entre as duas membranas a gente vai ter o espaço intermembrana, ok? Essa membrana mitocondrial interna vai estar formando também as crestas mitocondriais. E a gente vai ter também a matriz mitocondrial. Nessa matriz vai ter ADN e ribossomas. Então aqui, mitocôndria tem duas membranas, externa e interna. Cada uma vai estar formada por uma bicapa. A membrana externa, ela é permeável aos solutos do citosol, exceto a macromoléculas. Tá? Então a membrana mitocondrial externa tem porinas e enzimas. Ok? Você tem que lembrar de porinas e das enzimas, principalmente das porinas. E as enzimas que vão estar modificando alguns ácidos graxos que vocês vão estar estudando semana que vem. Então, a estrutura, de novo. Espaço intermembrano.
que vai estar entre a membrana externa e a membrana interna. Aqui vai ser similar ao citosol, por conta das porinas que estão na membrana externa. Isso aqui faz com que seja similar, ok? Agora a membrana mitocondrial interna. Nela a gente vai ter a cardiolipina, que eu comentei antes, que vocês têm que ver o que é e para que serve, tá? Função. Proteínas transportadoras, componentes da cadeia respiratória e a ATP sintetase. Então aqui tem tudo bonitinho, o que tem em cada parte. Vocês têm que lembrar cada partezinha bonitinho. Na membrana mitocondrial interna, eu já falei, tem ATP sintetase. Então aqui, na matriz mitocondrial, o que a gente vai ter? Essa aqui vai ter menos moléculas que o citosol. Ela vai ter íons e metabólitos, vai ter um ADN circular bicatenário, que é igual ao das bactérias, vai ser similar ao das bactérias. Vocês têm que lembrar que a mitocôndria ela é bem parecida, é similar à bactéria. Tá? Então ela vai ter o ADN circular, ADN bicatenário circular, e vai ter ribossomas. No slide está tipo 70S, mas, se eu não me engano, são 55S, tá? Depois vocês dão uma confirmada no livro, mas são ribossomas 55S, 90% de certeza. Que são chamados de mitorribossomas. Tem a ARN mitocondrial também. Aí aqui é onde vai estar acontecendo o ciclo de Krebs, beta-oxidação, e vai ter oxidação de alguns aminoácidos que vão se transformar em ureia e grupos hemo. Isso aqui é coisa do ano que vem. Então a gente vai ter tudo que tem na matriz nesse slide aqui. Complexo enzimático piruvato desidrogenasa, que estava lá naquele slide que está errado. Tá? Um ADN circular bicatenário. E vai ter a ARN de uma forma geral. Tá? Isso aqui vocês não tem que saber como é que funciona isso aqui, porque isso aqui é problema para bioquímica. Então esse slide aqui vocês meio que ignoram, tá? Só saibam que existe ATP sintase. É isso. E aqui a gente tem as funções das mitocôndrias, que vai ser beta-oxidação de ácidos graxos. Então vai estar oxidando os ácidos graxos para formar energia, para formar ATP. O ciclo de Krebs, que vai ser para formar ATP também. Cadeia respiratória, que é onde vai estar formando realmente o ATP. A fosforilação oxidativa e concentração de substâncias da câmara interna. Então aqui tem as funções. Vai ter mais umas outras funções, como síntese de aminoácidos nos hepatocitos. Vai servir para síntese de esteroides na suprarrenal, ovários e testículos. Isso aqui vocês também têm que saber. Deixa eu marcar de vermelho aqui, porque daí depois eu mando esse slide para vocês também. Isso aqui. E que participa da apoptose, tá? A mitocôndria é como se ela desse o estímulo meio que inicial para acontecer a apoptose. Ano que vem vocês vão ver direito como é que isso aqui acontece. Então saibam, apoptose, síntese de esteroide, aminoácido e todas essas coisas de energia. E mais uma coisa, nos adipocitos a mitocôndria não forma ATP, tá? Não vai estar formando ATP. Por quê? Porque aqui vai ter uma enzima chamada termogenina. O próprio nome dela já diz o que ela faz. Termo, então ela vai gerar calor. Tá? E vai estar impedindo a geração de ATP. Isso aqui eu vou deixar para depois para eu falar assim que eu explicar o resto. Então, reprodução das mitocôndrias. As mitocôndrias, tá, elas reproduzem por meio da fissão binária. Igual acontece com bactéria. Por isso que eu falei que elas são muito similares à bactéria.
Elas literalmente vão crescer, vão se dividir no meio e vão virar duas iguais. Tá? De uma maneira bem simples. Agora, mais uma coisa. Vocês têm que saber que as mitocôndrias a gente sempre vai herdar da nossa mãe. A mãe é a única que passa a mitocôndria para o filho. Então, tipo, todo o DNA mitocondrial é da mãe. Sem exceção. Tá? Porque Sem exceção. esse DNA, essa mitocôndria Então, agora conta na cola do peroxissomas. espermatozoide. É quando fecunda entra sua cabeça. Peroxissomas vão ter uma só membrana e eles vão ter enzimas oxidativas. Então, lá que eu falei no último slide, lisossomas. Lisossoma tem enzima hidrolítica. Peroxissomas são oxidativas. O próprio nome já diz, oxidativo. Tá? Elas não geram ATP e elas vão servir para gerar calor e alguns compostos intermediários que vão servir depois para formar ATP. Tecnicamente ela serve ela vai formar ATP de uma forma indireta. Ela não gera por si só. Tá? É como se fosse uma forma indireta. Mas se ele pedir, vocês colocam que não gera. Tá? Principal função, oxidação, que vai ser transformar compostos, não é perigosos, por assim dizer, eu não sei qual a palavra certa seria, em compostos que a gente possa, que não vá danificar a célula. Deixa eu ver se tem aqui alguma outra maneira. Aqui, ó. Vai transformar água oxigenada em alguns outros produtos menos tóxicos, já que o H2O2 é potencialmente perigoso, já que ele é uma forma da nossa célula de destruir algum organismo invasor. Tá? Isso aqui serve para, por exemplo, destruir bactérias, em alguns casos, como os da tuberculose. E se a gente tem muito dentro da célula, pode acabar causando um processo de destruição da célula. Então, o peroxissoma vai servir para destruir esse produto para que a célula não se oxide. Tá? E esse processo vai ser dado pela catalase. Então, o peroxissoma tem duas enzimas, oxidases e catalases. Oxidasa porque é oxidativo, peroxissoma. E catalasa porque vocês vão ter que decorar. Tá? Outro processo importante que acontece aqui é a beta-oxidação. Tá? Isso vai estar formando calor. Vai estar formando a reação de gluconeogênese, que vai ser formar ácidos graxos. Então vai estar formando glucosa a partir de ácidos graxos. Tá? Então aqui vai estar usando o ácido graxo como precursor para formar a glucosa para ser liberada como energia. Vai participar da síntese do colesterol, vai participar da síntese de ácidos biliares, participa da síntese de lípidos que formam a mielina e vão catalisar o excesso de purinas em ácido úrico, tá? Por meio de uma oxidasa. Essas funções aqui vocês têm que lembrar, todas. E outro ponto importante, essas enzimas do peroxissoma é formado em ribossomos livres, tá? Então, deixa eu só escrever aqui. Vocês lembram que lisossoma é hidrolítico e é sintetizado no retículo endoplasmático rugoso. O peroxissoma que é oxidativo, são oxidases, vai ser sintetizado por ribossomas livres. Tem alguém com o microfone aberto. É Júlia. Aí a gente vai ter algumas doenças que são causadas pelos peroxissomas, tá? Que vai ser síndrome de Zellweger e síndrome de Refson. Essas duas são causadas por lisossomos. Vocês não têm que saber que causa hipoacusia, que causa nistagmus, que causa retinopatia pigmentar. Essas coisas vocês não têm que saber. Vocês só têm que saber aquela história de sempre. Síndrome de Zellweger é causada por alguma alteração em qual
Não é organela. É organela intracelular. Aí vocês vão ter que saber que é peroxissomas, tá? Então só saber que peroxissoma causa essas duas doenças. Vocês não tem que saber sintomas, sinais e tudo a clínica. E daí a gente tem os cloroplastos. Que cloroplasto serve para fotossíntese. E que tem um pigmento verde chamado clorofila. Que tem ADN, RN, ribossoma é igual a mitocôndria, tá? É isso aqui. Caiu na sexta... então caiu na turma C. Vocês têm que saber então mesmo. Só que não saber a organela e qual local corria. Então, é isso mesmo. Você tem que saber a organela só. Você não tem que saber sintomas. Eu acho que também tem algumas doenças de lisossomas que vocês têm que saber. Que eu coloquei, síndrome dos lisossomas. Porque ele pode fazer confusão com as dos lisossomas e as dos peroxissomas. Tá? Então vocês vão ter que dar uma olhada nisso no livro, que já caiu para a turma C e é capaz de colocar para as outras turmas também. Obrigado por lembrar, não lembrava disso. Então agora quanto a metabolismo. Tá? Metabolismo, ele falou que vocês têm que saber o básico, porque ano que vem vocês vão se estressar com tudo. Então a gente vai ter alguns processos principais. Deixa eu ver aqui o outro. Metabolismo. A gente tem reações catabólicas, anabólicas e anfibólicas. Catabólica é de degradar. Catabolismo é degradação. Então vai estar liberando energia. Anabólica vai estar sintetizando energia. Tá? Vai estar sintetizando energia não. Vai servir para síntese. Então vai estar usando energia. Tá? Então catabólica quebra e libera energia. Anabólica vai usar a energia para formar algum produto. E anfibólica é o nome da reação que a gente dá para catabolismo e anabolismo junto. Porque eles nunca acontecem separados. O catabolismo sempre vai direto para anabolismo, anabolismo para catabolismo, enfim. Tá? Eles são meio que... Eles nunca acontecem independentemente. Então, a junção dos dois é anfibolismo. Não, você falava Eu acho que ele perguntou outra vez. Não, era outra coisa lá de primário e secundário. A gente vai ter alguns processos que vocês vão ter que saber aonde acontece, que é o que ele falou pra gente que vocês têm que saber. Que vai ser... Cadê? Tá, não tá aqui. Ótimo. Aonde acontece cada parte do metabolismo. Tipo assim, só onde acontece. Ok? Então, a glucólise, acho que no outro slide está melhor. Essa parte, cadê? Aqui. A glucólise, ela é anaeróbia, isso vocês também têm que lembrar. Então, ela não usa oxigênio. Não usa oxigênio e ela acontece no citosol. Aí, depois da glucose, a gente tem duas opções, fermentação e respiração solar. A fermentação, ela também é anaeróbica. E ela também acontece no citosol. Agora, se a gente tem oxigênio, a gente vai ir para a respiração celular, que são processos aeróbicos, ok? Esses processos, eles acontecem na matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs acontece lá. Lembrar que o ciclo de Krebs pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, tá? Tem esses três nomes, eu vou marcar aqui. E vai acontecer sempre na matriz, sempre aeróbio, então precisa de oxigênio. E a gente tem a cadeia respiratória, que vai estar na membrana mitocondrial interna. Interna. E isso aqui também precisa de O2, tudo aeróbio. Isso aqui que ele falou pra gente que vocês tinham que saber. E a gente tem mais um processo que é chamado de beta-oxidação, que eu acho que está nesse slide aqui. A beta-oxidação. A beta-oxidação é o processo de
degradar ácido graxo para formar ATP. Tá? Então vocês têm que saber desses processos. Glucólise, essa respiração. A glucólise vai ser por glucosa que vai se transformar em piruvato. A beta-oxidação, a gente vai ter ácido graxo que vai se transformar em acetil-CoA. Depois tudo vai para o ciclo de Krebs para se transformar em ATP. Tá? Não, uma dúvida. A descarboxilação acontece aonde do piruvato? A descarboxilação oxidativa do piruvato, eu não lembro onde o Basílio considera certo, mas acontece na membrana da mitocôndria. Tá? Porque, se eu não me engano, a nossa professora de bioquímica fala uma coisa e o Basílio fala outra. Mas é para acontecer na membrana mitocondrial. Na matriz? Na membrana. Tá, porque eu tô na dúvida porque eu vi em 2 lugares diferentes. Um lugar falou que era na matriz mitocondrial e na outra falou que era nas crestas. Deixa eu até ver aqui no meu resumo de E no bioquímica. livro eu não encontrei sobre isso. Aqui eu tenho anotado que a professora de bioquímica passou, que é na mitocôndria, e acontece desde a membrana mitocondrial externa até a matriz mitocondrial. Ela começa na membrana e termina na matriz. Ah, então é isso. Sim. Ah, então se tiver só se for de alternativa, eu vou por matriz, né? Porque termina na matriz. Eu acho que ele vai considerar os dois, sabe? Que começa em um e termina em outro. Tanto que eu e o exato monitor a gente entrou em discussão disso em alguma das provas. Mas ele considera os dois. Nada. E seria isso aqui quanto a metabolismo. Tá? Metabolismo só saber aonde acontece, se precisa de oxigênio ou não. Não acho que ele vai pedir quanto ATP gera, quanto FAD, quanto NAD, o que acontece, essas coisas é bioquímica. Agora, ciclo celular. Se a última a gente for mal, tirar menos E2 e a gente pede pra ver. Ciclo... Acho que tá no de meiose. Não, não tá no de meiose. Acho que é 300 mil. Acho que tá aqui fora. Aqui. Então, quanto ao ciclo celular. O ciclo, a gente vai ter 2 etapas. A intérfase e a divisão. A intérfase é a parte em que a célula está realizando as atividades normais dela. Tá? E a divisão pode ser tanto mitoses ou meioses. Então, a nossa intérfase ela vai ser dividida em 3 fases. E a divisão em 2. A intérfase, a gente vai ter a fase G1, a fase S e a fase G2. Já a divisão é a cariocinese e a citocinese. A fase G1 é a mais variável que tem. Tá? E é onde vai ter o metabolismo normal. Vai estar sintetizando proteínas, ARN, as organelas vão se duplicar. E vai ter o crescimento celular. A fase S, ela vai ter a replicação do DNA. Isso aqui vocês têm que lembrar em qual fase é, porque eu acho que ele vai pedir onde está essa replicação. Vai ter a síntese de estonas e a duplicação dos centríolos, que isso aqui vocês também têm que saber. E a fase G2, a célula só vai crescer e se preparar para a divisão. Tá? Agora, quanto à divisão em si, a gente tem a cariocinese e a citocinese. Cário, núcleo, que lembra que tem a carioteca, que é a envoltura do núcleo, então cário seria núcleo, que vai ser a divisão do núcleo, e a citocinese, que é a divisão do citoplasma, tá? Que ela acontece normalmente em 1 hora, essa divisão, na mitose. Tá? Aí a gente tem tipos de células. A gente tem as células proliferantes e as células quiescentes. As proliferantes são células que sempre estão se dividindo, tá? Elas nunca vão abandonar o ciclo celular. E as quiescentes são as que já pararam o seu ciclo celular. Então elas vão estar em uma fase conhecida como G0. Primeiro, então, quanto às proliferantes. A gente tem as oogônias, as espermatogônias, células precursoras de leucocitos e eritrocitos e células epiteliais. Essas aqui estão sempre se dividindo.
Não confundir oogônia e espermatogônia com óvulo e espermatozoide. São coisas diferentes. Espermatogônia é uma coisa, espermatozoide é outra. Então prestar atenção nisso aqui. E as quiescentes. Como elas estão em uma fase G0, o que seria a fase G0? A fase G0 é uma fase G1 infinita, de uma maneira bem simples. Tá? É uma fase G1 que nunca acaba. E a gente tem dois tipos de células quiescentes, as de maneira transitória e as de maneira permanente. As de maneira transitória, o próprio nome diz, elas podem se dividir de novo, mas vai depender de algum estímulo. No caso dos hepatocitos, todo mundo já ouviu falar que o fígado se regenera. Então ela vai ser quiescente de maneira transitória. E os linfocitos, que acontece um monte de processo Tem que para estudar eles aquilo de antes dividir um só monte de pra vezes para estudar poder tudo. liberar imunoglobulina e um milhão de coisas chatas, Tá, então a gente leu meu resumo. que é problema no ano que A vem. gente faz pergunta, tá certo? E daí a gente tem as de maneira permanente, que elas nunca mais vão se dividir de Não, novo. eu nenhuma vez. Independente de estímulo, nada vai fazer com que elas se dividam outra vez. É. São as células nervosas, Sistema as de células membrana musculares e os zonal. eritrocitos. Essas três nunca mais se dividem de novo. Então perdeu. Eu li esse, Já a transitória li a tem como recuperar. função e li a mitocitosólise. E como é que vai estar sendo controlado? Como é que é o ciclo celular em si? Tá? A gente vai ter alguns pontos de controle. Antes de finalizar a fase G1, aí a célula vai ter que decidir se ela vai se dividir ou não. Que vai ser o ponto de controle G1 ou ponto de arranque. Tá? Esse ponto de controle, a gente vai ter dois tipos de moléculas que vão estar participando. As ciclinas e as quinases dependentes de ciclinas. Tá? Então, Ciclinas a gente tem duas, a G1 e a mitótica. E as quinases dependentes de ciclinas é a CDK e a CDC. Mais 290 na prova da 790. Então, na fase S, ela vai se produzir. Como que vai acontecer ela? A G1, a gente tem três fases, G1, S e G2. G1 vai para S e S vai para G2. Para a G1 entrar em fase S, a célula tem que ter uma quantidade de G1 alta o suficiente para ativar G2, por assim dizer. Tá? Então, a gente vai ter G1 que vai estar crescendo, que a gente tem a ciclina G1, ela cresce até ela alcançar um determinado ponto. Quando ela alcança uma certa quantidade, ela ativa a CDK2. Tá? A G1 mais a CDK2 vai formar esse FPR, que é o fator promotor da replicação. Também pode ser chamado de SPF, que é o fator promotor de fase S. Isso aqui vai servir para quê? Vai fosforilar a proteína para ativar as moléculas que duplicam o DNA. É isso. Então o FPR vai servir para isso. Tudo isso acontece quando o G1 alcança uma certa quantidade. Essa certa quantidade é necessária de alcançado para que a CDK2 se ative. Então vocês têm que lembrar, G1 e CDK2 formam a FPR. A CDK, não CDC. Tá? Aí agora conta a fase M. Para que aconteça a fase M, a gente vai ter a ciclina mitótica e a CDC2. Então, para acontecer a fase S, tem a ciclina G1 e a CDK2. Para acontecer a fase M, tem a ciclina M, ou ciclina mitótica, e CDC2. Acontece tudo da mesma forma. É tudo igual um do outro, só muda o nome das coisas e o fator que vai estar sendo formado. Aqui a ciclina M tem que alcançar um certo valor. Quando alcança certo valor, ativa a CDC2. CDC2 forma esse FPM, que é o fator promotor da mitose, que vai fosforilar proteínas citosólicas para ter a função e entrar na fase M para realmente acontecer a divisão. Então, teoricamente, as duas são a mesma coisa. Só muda o nome das proteínas, o fator que é formado e o que acontece depois. Que um entra na fase S, que vai duplicar o DNA, e o outro entra na mitose. Aqui vai ter as funções bonitinhas do que acontece. Que essa parte é bom vocês lerem no livro, porque essa parte o Basílio gosta bastante de colocar no final.
E a inativação desse FPM, desse fator promotor da Sim. mitose, vai acontecer entre a metáfase e a anáfase, tá? E se a gente achou que não ia cair, lembra? Então lembrar desses dois aqui. Então, estudando, a gente achou que não ia cair. E agora a gente tem umas substâncias que vão induzir a proliferação celular. É pouca coisa que o Gabriel disse. Isso aqui vocês têm que cai, lembrar, cai, né? porque ele sempre pediu isso, provavelmente vai continuar pedindo esse ano. A gente tem algumas proteínas, hormônios, enfim, que vão servir para induzir essa proliferação em certos tecidos. Como acontece com a somatomedina. A somatomedina, que ela é formada no fígado, ela vai estimular a proliferação de condrocitos, tá? Durante o crescimento ósseo em resposta a uma hormona profisada. Então, somatomedina ela é formada aqui e vai estimular isso aqui. Isso vocês têm que saber. Aonde é formado e o que estimula. Aí a gente tem outros fatores de crescimento. Esses aqui não é tão importante, já que ele não colocou separado. A somatomedina que ele colocou separado é importante você saber. E esses fatores hematopoéticos também. A interleucina 2 vai servir para estimular a multiplicação de linfócitos T. O fator estimulante de colônias de granulocitos e macrófagos vai estimular a multiplicação de granulocitos e macrófagos. E a mais importante de todas, que ele sempre pede, a eritropoietina. A eritropoietina ela é originada nos rins, tá? E vai estimular a proliferação de eritrocitos. Do jeito que ele está fazendo prova na segunda parcial, eu acho provável ele pedir, tipo, um paciente com, sei lá, como é que é o nome? Falência renal. Vai ter um problema em qual, sei lá, vai ter uma diminuição de qual tipo de célula e por quê. Aí vocês vão ter que saber que acontece uma diminuição de eritrocitos porque não tem eritropoietina sendo formada. Então, eritropoietina, rins e proliferação de eritrocitos. E sempre que tem algum problema nos rins, normalmente isso aqui diminui e o paciente entra em algum tipo de anemia. Aí a gente vai ter o controle do estado do ADN antes que a célula entre em fase S. O controle vai ser realizado pela P53. A P53 é a mais importante que tem, tá? A P53 é a perfeição que tem aqui. E o gene que forma ela, porque você tem que lembrar que gene forma a proteína, faz parte dos genes supressores de tumor. A gente também tem a P21, a P16, e essas aqui servem para bloquear a CDK2, que acontece lá para a fase S. E se a P21 não consegue bloquear a CDK2, ela bloqueia a PCNA, que é o fator antigênico de proliferação nuclear. Tá. E daí a gente tem alguns tipos de oncogenes, proto-oncogenes. Essas definições vocês têm que saber, porque é bem provável que ele peça para vocês. Proto-oncogene, oncogene e genes supressores de tumores. Então, proto-oncogenes são os genes normais que vão codificar as proteínas e vão fazer o controle da proliferação celular. Tá? Igual esses aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Aí, oncogenes. Os oncogenes vão ser genes que vão estar causando algum tipo de câncer, tá? Normalmente. Que vão estar fazendo com que a célula se divida de maneira absurda. Principal exemplo, os vírus. Os vírus são os principais oncogenes que a gente tem. Que o ADN deles vai se unir ao nosso e vai causar vários tipos de câncer. Igual o HPV, que causa câncer de coelho uterino, a Epstein-Barr causa linfoma de Burkitt, enfim, por aí vai. E a gente tem os genes supressores de tumor, que vão ter como função bloquear a reprodução anormal das células. E aqui é onde a gente tem a P53. Esses três aqui vocês têm que saber o que é cada um. E aqui a gente tem os genes supressores de tumor. A gente tem todos esses aqui. Eu acho provável dele pedir alguma coisa assim, que ele pediu ano passado para nós. Eu não lembro se ele chegou a pedir em qual braço estava, em qual cromossoma. Mas eu lembro que teve uma que muita gente errou, que era da SRB. Tipo, onde que é formado esse gene principalmente. Que daí era, tipo, na retina, porque se chama retinoblastoma. Então, tipo, você tinha que saber o nome para poder saber onde que ia ser formado principalmente. E daí tem que saber onde é que vai estar.
Principalmente é bom vocês saberem. Vamos lá. P53 e retinoblastoma. Estragado. Blastoma, Tá, é. fogo lá dentro. Eu falei, ó, Que vai formar o retinoblastoma, que é um tipo de câncer, perdão. Mas tem um nome próprio. Então vocês têm que saber isso aqui. Saber em qual braço vai estar e em qual cromossomo. Ele pode estar pedindo, tá? Agora, nucleolo. A gente tem envoltura nuclear. Na envoltura tem um núcleo e dentro do núcleo a gente tem uma porção chamada nucleolo. Igual tá nesse desenho. Mostrar o da conta. Amarelo. O nucleolo Acho que está a gente formado tinha por que 5 ver cromossomos. Isso aí, eu acho que tinha que ter as coisas O mais 13, depois, isso o aí, 14, sabe? o 15, o 21 e o 22. E vocês têm que saber de cabeça. Ano que vem Quais vocês vão são? esquecer. Sabe Vão. Quais que são? vai cobrar? Nas provas esse ano 13, vocês precisam 14, saber. 22, sabe que escreve Todos aqui? esses cromossomas são acrocêntricos e têm constricções secundárias. E vai ter os NOR, são organizadores P57. nucleolares, que vão estar formando ARN E a ribossoma. inscrição? Qual é a função do nucleolo? Portular. De quem? Síntese de ARN ribossômico e montagem das subunidades dos ribossomos, tá? E o nucleolo, 17, 18. igual que a envoltura nuclear, vai desaparecer na mitose, tá? Durante o processo de mitose. Então vocês têm que saber quais cromossomas fazem parte, Ó, o nucleolo. as funções, Desaparece na isso aqui, mitose. que ele desaparece igual à envoltura nuclear, tá? E que a gente tem 3 partes do nucleolo. Um componente fibrilar denso e um granular. O fibrilar vai ter os genes que codificam esse ARN. O denso vai ter a zona onde acontece a transcrição desses genes. E a granular é onde vai estar a montagem das subunidades ribossômicas. Isso aqui vocês têm que saber também. Tá? Se for tudo isso aí que ele diz, isso que você tem que saber, eu sei E tudo não, a isso gente aí vai que ter enquanto dentro eu da vou tirar envoltura uma nuclear da a prova. matriz nuclear. Tá? Igual vocês pensar que o núcleo é como se fosse a membrana plasmática e o citosol. Tu sabe? Envoltura nuclear e matriz Se nuclear. soubesse, seria problema. E o nucleolo seria como se fosse um núcleo. Mas que adianta que nem isso, Jonathan, a gente sabe tudo. A matriz Aí nuclear chega lá e sei lá, se vai for, ter uma rede fibrilar que vai estar formada por proteínas. Para que serve? Suporte Exato, físico, mas e pensa. processo de replicação, transcrição e processamento. Tá? É para isso que Eu vou serve. te falar o quê? tem. E a cromatina. O que é a cromatina? A cromatina vai estar formada de ADN associada a proteínas. Proteínas vão ser as histonas ou algumas proteínas não histônicas, tá? E as proteínas não histônicas vão ser as que vão estar formando parte da transcrição e da replicação do ADN. A nossa cromatina a gente tem de duas partes. A eucromatina, que é a maior parte, e a heterocromatina, que é 10%. A eucromatina é a que se compacta durante a mitose e é a que é transcripcionalmente ativa. E a heterocromatina, a gente vai ter ela que ela é inativa, geralmente, e que ela está sempre condensada. Geralmente. E a gente tem 2 tipos, a constitutiva e a facultativa. A constitutiva está sempre condensada, tem sequências repetitivas e não contém nenhum gene codificante. E vai estar nos centrômeros Y e braço distal do cromossoma Y. Tá? Centrômero I, braço distal do cromossoma Y, perdão. E a facultativa não vai estar sempre condensada e vai estar formando esse corpúsculo de Barr que vocês têm que ver para que serve no livro. Onde vai estar. E o que é, tá? O que ele pede. Por que ele não fala, mano? E a gente tem as histonas. Principal tipo é a H1. Aí a gente vai ter esses outros tipos. Elas servem para compactar o ADN. Aqui tem os diferentes níveis de compactação do ADN, que vocês já viram acho que na primeira parcial. Nucleossomas, solenoides, asas, domínios e os cromossomas mitóticos. Então, na intérfase, a cromatina está dispersa e na mitose, a cromatina vai estar condensada, formando os Pra cromossomas. identificar o sexo. Corresponde ao cromossoma X. Só tem nas mulheres, né? Agora, quanto à replicação do DNA. Compensação de dose. Aqui eu coloquei o nome do meu professor de ensino médio, porque ele tem um canal no YouTube, que ele explica bem direitinho como é que isso aqui acontece, tá? Eu não vou me dar o trabalho de explicar isso aqui, porque eu prometo que eu vou explicar isso aqui muito mal. Então é bom vocês darem uma olhada no vídeo. Mas vocês têm que saber em qual fase isso acontece, que é a fase S. A diferença da
cadeia adelantada para a cadeia descontínua e as enzimas. Tipo, na cadeia adelantada tem a polimerasa delta. Para que serve ela? Aí na descontínua tem os fragmentos do casaco e a polimerasa com o microfone aberto. É Alice. E vocês têm que saber tudo isso aqui, onde cada uma serve, onde cada uma tá, qual cadeia ela vai estar formando parte, vai estar atuando e para que serve. Para que serve a DNA ligase, a primase, a cefadora. Eu deixei tudo marcado aqui nesse slide para vocês saberem, Entendeu? tá? Quais vocês têm que ver para que serve cada um. Deixa eu só marcar esse aqui também que eu não tinha marcado. Então, daí depois vocês dão uma olhadinha nisso aqui. Eu deixei aqui marcado normalmente o que ele pergunta e vocês têm que fazer tipo uma tabela adelantada e descontínua para vocês poderem lembrar, porque eu acho provável que ele vai pedir alguma coisa discursiva disso aqui, porque ele sempre pede alguma coisa sobre isso. Agora, quanto a mitoses. Mitoses, a gente tem prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. O que vocês têm que fazer? Uma tabela de diferença entre mitoses e meioses, porque vocês têm que saber cada parte. Que é chato e que vocês vão esquecer também daqui a pouco, mas para a prova final vocês têm que saber. Então, a prófase. No núcleo e no citoplasma vai acontecer algumas coisas diferentes. No núcleo vai estar começando a se condensar as cromátidas e os centrômeros vão se fazer visíveis. E vai ter a desintegração do núcleo. O citoplasma se fragmentam os componentes do sistema de endomembrana, que lembra lá em cima que eu falei. Para a imagem para completar, eu acho que pode colocar. Ano passado ele colocou imagem para completar. Esse ano eu não sei se ele vai colocar. Ele não comenta essas coisas para nós. Mas é bom vocês darem uma olhada nas imagens dos slides mesmo, porque normalmente ele pega uma imagem que já está no slide. Tipo, ele só coloca para ver se realmente vocês olharam o slide. Mas de mitose eu acho improvável que ele coloque alguma coisa. De mitose eu acho que ele vai colocar, se ele for colocar alguma imagem, ele vai colocar essa aqui. É Guilherme Goulart o nome do canal. Vamos aqui no chat. E vocês têm que saber principalmente o que acontece em cada parte. Então, igual eu estava falando. Aí no citoplasma tem desintegração do citoesqueleto. A célula vai se formar, vai ficar esférica. Isso aqui eles sempre perguntam, vocês têm que saber. E aqui vai ter o início da formação do fuso mitótico. Vocês têm que saber onde começa a se formar e onde que ele termina de se formar. Então, o que é esse fuso mitótico? A gente vai ter que vai ser conjunto de microtúbulos, tá? Que vão estar surgindo do centrosoma. O centrosoma vai servir para formar microtúbulos, de uma maneira bem simples. Então a gente vai ter essas fibras de Aster, fibras polares, fibras cinetocóricas, cinetocoro, parte de centríolo, centrosoma. Se ele colocar uma imagem, ele vai pedir para vocês escreverem o que é cada parte. Tipo, vai estar literalmente essa imagem, vai estar uma imagem feia, preta e branca, e vocês vão ter que lembrar de cabeça o que é. Que vai ter essa flechinha mal desenhada, tá? Vocês têm que saber que aqui tem que colocar fibras do Aster. Que aqui vai ter essa flechinha mal desenhada, que tem que colocar fibras polares. Isso, E provavelmente ele vai pedir a função de cada um. Tipo. Então vocês têm que saber isso aqui que tá no livro também. Se ele for colocar a imagem, ele provavelmente vai colocar disso aqui. Ou de uma célula mesmo eucariota para vocês escrever que é cada parte e a função. Igual ele fez pra minha Ele não colocou as funções. Prometáfase. É a transição entre a prófase e a metáfase. Aqui a gente vai ter a desintegração da envoltura nuclear. Os cromossomas vão estar em desordem e vai estar tendo a formação completa do fuso mitótico, das fibras cinetocóricas, polares e do Aster. Aqui eu coloquei em qual página do livro do De Roberto está, 335. Não enxerguei, Gabi. A metáfase, a gente vai ter os cromossomas em máxima condensação e eles vão estar no plano equatorial. Conjunto de Isso aqui vocês microtúbulos, vão ter mas que a lembrar também, função que de eles cada um ficam no não. plano equatorial na metáfase. Só pra vocês pensarem em metáfase, sei lá, de meio, não sei. Aí vocês pensam que os cromossomos vão estar no meio da célula. Tentem achar alguma coisa pra associar.
mesmo que não faça sentido, só para vocês lembrarem. Aí, anáfase. Aqui a gente vai ter as fibras cinetocóricas se acurtando, a gente vai ter a participação dos cromossomas, que eles vão estar migrando para os polos, as fibras polares vão estar se estendendo para que a célula tenha uma forma ovoide, e vai ter o início da partição do citoplasma. E se ele for pedir alguma coisa, eu acho que ele vai pedir dessas fibras, tá? Ou isso aqui do início da partição do citoplasma. Tá complicada a dicção hoje. E telófase. Telófase, a gente vai ter a desaparição das fibras cinetocóricas, a célula vai estar se alargando, e aqui vai estar se formando outra vez os orgânulos membranosos, tá? Incluindo a envoltura nuclear. Isso aqui sempre pede. Confuso, começa na prófase. E daí a gente tem a citocinese, que vai começar na anáfase. Termina de ser feito na prometáfase. E que vai e morre desaparecer aqui as fibras polares e do áster. E vai ter algumas fibras polares, que vão estar na zona equatorial da célula, que é o corpo intermédio. Tá? Esse corpo intermédio, ele sempre pergunta o que é, como está formado e onde está. Então, corpo intermédio, zona equatorial, fibras polares. Tá? E acontece na citocinese. E a citocinese se inicia na anáfase. Daí aqui já vai estar se restabelecendo o citoesqueleto, vai estar sendo formado o anilho contrátil, que é a actina e miosina 2, e vai estar dividindo a célula já de uma maneira geral. O corpo intermédio ele vai O anilho marcar onde é a divisão. contrátil vai estar sendo armado no local que vai ser determinado pelos microtúbulos do áster, tá? Então, os microtúbulos do áster vão servir para determinar onde que esse anilho contrátil vai estar. Que vai ser no equador da célula. É tudo graças a esse microtúbulo. Isso aqui vocês têm que lembrar também. Então, corpo intermédio e anilho contrátil. E a gente tem os cinetocoros. Cinetocoro vai ser o sítio de implantação dos microtúbulos no cromossoma. E eles vão estar sendo formados na fase S. Isso aqui vocês têm que lembrar também. Tecnicamente vocês têm que lembrar de tudo. Tá? Vocês têm que fazer tudo de cabeça. E aqui tem os centrossomos, que começam a se duplicar na intérfase, no final da fase G1 ou início da fase S. Vão crescer durante a fase S e G2 e vão ter o tamanho definitivo no começo da prófase. Viu? Não dá pra tirar. Eu recomendo vocês fazerem igual eu fiz para a prova de monitoria no início desse ano. Eu pegava as imagens, prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, e eu escrevi em cima o máximo que eu lembrava. Tipo, acontece isso, isso, isso e isso aqui. Aí aqui, isso, isso e isso. Para decorar mesmo. Tá? Então, é o que vocês vão ter que fazer. Tanto em mitoses quanto em meioses. Agora, meioses. Cadê? Vai que é um pouco, não. Vocês têm que fazer isso, tem que fazer tudo. Quando eu comecei a explicar, A meioses, só que começaram a ela é diferente da mitose em uma questão. Em várias questões, na verdade. Mas, na principal. A mitose, que a gente falou agora há pouco, acontece em células gerais, por assim dizer. Eu não lembro como é que é a palavra certa. Células... Enfim, eu não me lembro de cabeça agora. Que é domingo hoje, então eu não lembro de cabeça. E a meiose vai acontecer nas células germinais, tá? A mitose acontece em somáticas, isso, células somáticas. É isso mesmo, obrigado, Karine. E a meiose em células germinais. A mitose acontece em 1 hora. A meiose em 16. Não, mitose 24, a meiose 24. Meiose em 16. E a meiose vai variar no homem e na mulher. Não, Na mulher é mais ou menos 24 50 dias. anos. 50 anos e o homem E no homem vai ser 24 mais ou dias. menos 24 dias. É a intérfase que tá Isso falando. aqui vocês têm que lembrar. É porque Tá? na mulher dura. Porque na mulher Que é depois pra se fazer formou, uma fica a vida questão pra inteira até a vocês, gente entrar sei na lá, menopausa. interpretarem que só forma de algum depois, jeito. né? D. Por isso Sim. que tem um tempo indeterminado. Então vocês têm que saber. Mitose 1 Na hora, mulher. meiose vai variar no homem e na mulher. Não, a mulher tem 50 anos. Isso aqui eles mais sempre ou menos 50 anos. perguntavam desse ano. Enquanto a gente estiver menstruando, E vai tá servir a fazendo. meiose para a formação dos gametas, que vai ser o óvulo É, e o mas espermatozoide. Começa a menstruar só Aqui são duas depois, divisões, duas, tá? 3 anos.
Aí Vai tu ser a vai meiose fazer 1 para e a meiose 2. Começa na mulher só depois de um certo tempo. A meiose. Começa depois que ela entra. E Aí vai ter começa, uma outra questão importante aqui, que vai ser a variabilidade genética. Amor, sim, mas não Aqui vale, a gente vai ter essa 50 variabilidade anos. por conta do crossing over. Tu não Eu entendeu? vou estar explicando Eu depois o entendi, só que que é. quando a gente nasce já tá formado isso daí. Não tá fazendo? Não tá fazendo. Então, é isso que eu quero dizer. Então, ó, Peraí. a mitose que eu falei antes, Ó, ela é equitativa, é uma divisão equitativa. equacional. Porque a célula que é de 46 cromossomas continua sendo de 46. Tá? Já a meiose, ela é redutiva. Porque elas vão se transformar em células de 23 cromossomos. Oi, Karine. Gabriel, olha só, a mitose e a meiose, elas começam com diploide ou a mitose começa com diploide e a meiose com tetraploide? É que assim, elas começam. Deixa eu até abrir o outro de mitose, e daí eu volto para esse meiose. Cadê? Celular mitose. Tem um gráfico aqui em cima. Bonitinho. A mitose, ela vai começar 4N. Só que ela vai terminar como 2N. Tá? Então é uma célula 4N que termina em duas células Então ela começa tetraploide. 2N. Já a meiose, ela vai começar como 4N e vai terminar como 4 células N. Entendeu? Então, a única coisa que começa assim. As duas começam 4N, porque acontece a duplicação do DNA na fase S. Tá, então se ele colocar essa pergunta, se começa com tetraploide ou diploide, começa com tetraploide. Só o final delas que é diferente. Isso, porque o DNA sempre se duplica na fase S. Tá. Obrigado. De nada. Entendeu? Então, Uma vai gerar duas diploide e outra vai gerar 4 ploide. isso. E mas as essas duas 4 começam- células finais que tem 23 cromossomos, que são Mas as duas células começam N, com tetraploide. haploides, vão ser ou espermatozoide ou óvulo. Sempre um desses dois, O tá? óvulo e 3 corpo. E a união dos dois vai formar Intermédio. o zigoto. Eu acho que é. Então aqui a gente tem as fases. Meiose 1 e meiose 2. Vocês têm que saber o que acontece de principal em cada um. A meiose 1, a gente tem a separação dos cromossomas homólogos. Na meiose 2 é das cromátidas irmãs. Consegue ser pior. Isso aqui ele sempre pede, vocês têm que saber essa diferença. Não, mas essas coisas que ele tá falando E é muito entre fácil. essa meiose 1 e a Ele meiose perguntar. 2 tem outra intérfase. Tu lembra que tem Então intérfase o 2 ciclo também? é assim. Que é A quando gente ela tem para. intérfase. Entre espécies. Intercinese, isso. A intérfase normal da célula. Só que não tem G1S e G2. Aí a célula percebe que ela vai entrar em meiose. Beleza. Só que na primeira intérfase o DNA se duplica. Aí aqui vai passar por meiose 1, vai entrar em outra intérfase, que é a chamada Duas intérfases. intercineses. Que aí o nome dela é intercinese. Aqui o DNA não se duplica. Entre a 1 e a 2. E daí vai ir para meiose 2. Entre a meiose 1 e a 2, Uhum. intercinese. E a interfase Tá, é e o antes da ADN Então meiose. tem não- essa intercinese que não tem duplicação de DNA, vocês têm que Tá saber. aí aquela que é o G1 que não, do G1 que não se Então, duplica a também. prófase 1. A prófase 1 é onde acontece a união dos homólogos G7. e vai ter o crossing over, tá? Isso vocês têm que lembrar. E ela se divide em 5 etapas: pré-leptonema, leptonema, zigonema, paquinema, diplonema e diacineses. Aqui tem 6, mas são tecnicamente 5. E vocês têm que saber o que acontece principalmente em cada um. Sempre lembrando de cabeça e escrevendo igual eu falei, que é melhor. No leptonema, aqui vai ter, eles vão estar começando a se condensar e eles vão se unir por um Eu cordão acho que axial. Citologia não precisa mais. No ser. zigonema, É isso. a união Lembrando entre esses que cromossomos lembrando homólogos só vai pra se uma revisão. denominar sinapses, tá? E a união dos homólogos vai formar a tétrada ou bivalente, E que é igual a 4 cromátidas depois- irmãs ou 2 cromossomos mas depois eu homólogos, acho que tem tá? que estudar tudo.
que é isso aqui. São 2 cromossomas, só que são 4 cromátidas. Cada cromátida seria cada fitinha, Entendeu? por assim dizer. E daí a gente tem esse complexo. O complexo sinaptonêmico, para que ele serve? Ele vai servir para manter os cromossomas homólogos na posição adequada para que aconteça o crossing over. Tá? Ele vai estar sendo formado no zigonema. E daí no paquinema é onde vai estar acontecendo o crossing over. Então aqui no zigonema vai estar formando esse complexo para manter eles estáveis, para que no paquinema tenha essa recombinação. Centrais, como é que é? Produtos centrais, produto lateral. No diplonema Dois vai se lateral, destruir esse Um complexo central e as fibras. e os homólogos vão se separar, Não é produto, que é a principal parte Tipo da como se meiose fosse 1, dois corpos, duas estruturas. que é a separação dos cromossomos Onde que homólogos. tá? E vai ter alguns sítios em que não acontece a separação, que é onde teve o intercâmbio genético, que é chamado de quiasma. Esse quiasma vocês também têm que saber. Tudo que está em azul nesse slide é o que vocês têm que lembrar, tipo, de cabeça. Dois 100%, elementos porque lateral ele e um com certeza central. vai pedir. Aí tem uns outros detalhes que ele vai acabar pedindo meio assim, se você realmente prestou atenção principal. no slide. As coisas principais. Na diacinese a gente vai ter a ensamblagem do fuso meiótico. Se desaparece o nucleolo, a envoltura nuclear se fragmenta, as fibras do fuso meiótico se fixam aos citopórios, o cromossomo migra ao equador. Isso aqui é bem parecido à prófase Dois mitótica, lateral, então um se você sabe a central. prófase, a diacinese é tecnicamente a mesma coisa. E isso aqui é o que vocês têm que lembrar. Leptoneno, cordão axial, zigoteno, sinapses, pacteno, formação completa do complexo sinaptonêmico e recombinação. Souber isso daqui, Diploteno, dissolução e a formação dos quiasmas. E diacineses é parecida à prófase. Tá? E daí tem as outras partes que não são tão importantes. Metáfase, anáfase, que é a separação dos homólogos. Migração, telófase e citocinese. Tá? Na anáfase 1 é onde acontece então a segregação dos homólogos realmente. É onde realmente vai estar separando completamente. E onde vai estar indo cada uma para um polo. Aí a gente vai ter a intercinese, que é aquela interfase curta que não tem duplicação de ADN. E daí a gente vai entrar na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, citocinese. Lembrar que na anáfase é onde vai acontecer as principais coisas da meiose. Então, a anáfase 1 é dos cromossomas homólogos. vai perguntar alguma coisa pra ele? A anáfase 2, cromátidas Antes da gente continuar, só vamos ver o que ele disse que tem que irmãos. saber. Que Ok? tem que pegar nós pesquisar. Sempre na Aí a anáfase. gente pesquisa, já escreve, tu escreve no teu resumo. Então. E daí a gente tem alguns processos chamados de não disjunção primária e secundária. A não disjunção é Pra que que quando serve aquela... o cromossomo ele homólogo falou lá, não se separa direito. Não é cromátida, não é... Então, não disjunção primária acontece na meiose Aquela 1. coisa que eles Na meiose 1 é onde tem a separação Aquela dos proteína. cromossomos homólogos. Não. Então, se aqui não acontece Não. direito, vai ter uma célula filha Ele que disse vai que ter vai mais fazer pra cromossomos que a servia. outra, igual nesse caso. Não é? Uma tem 48 e outra tem 44. E daí vai ter diferença nos gametas. Cromática. Vai ter 2 Não. gametas com um cromossomo a mais comprou. e 2 gametas com um cromossomo a menos. Como que é o nome da quando Vocês você têm que junta saber isso aqui. o ADN e a proteína Qual é o estável? problema, É em qual por ali fase que eles têm que saber. ocorre, que é na primeira divisão meiótica, É uma coisa e que produz 2 uma coisa gametas que com acontece. um cromossomo a mais e 2 com Aí um tem uma cromossomo a coisa ele menos. disse que tem que saber pra que serve. E daí a gente tem a não disjunção secundária, Cromatina, heterocromatina. que é quando as cromátidas não se separam. Secundária de segunda divisão meiótica. Então aqui dividiu direito as cromossomas, só que as cromátidas não se dividem direito em alguma dessas células. Então a gente tem 2 células que são ok, porque os cromossomos se dividiram tranquilo. E daí na outra, as cromátidas vão ter algum problema na divisão. Então vai ter uma célula que tem um cromossomo a mais e outra um a menos. Então a gente tem 2 células normais, tá? 2 gametas normais. Um que vai ter um gameta, um que vai ter um cromossomo a mais e outro que vai ter um cromossomo a menos. Tá? Cardiolipina. Isso aqui é na segunda divisão, que é problema Pra que na serve cromátida. a Irmã. Pra que serve disso?
Aí a gente tem algumas aberrações cromossômicas, que é o triplo X, Mesma coisa. Turner, Já que é culpou. X0, e Klinefelter, que é XXY. E tem uma não viável, que é Y. Esse quadro aqui, ó. E um quadro de divisão de mitose e meiose, que vocês têm que saber tudo certinho. Tá? Vocês têm que lembrar tudo de mitose e meiose. Mitose e meiose vai ser o principal foco da final. Pelo menos sempre foi. Não sei se esse ano também vai Deus ser, mas é sempre pra ser isso. Em nome Não sei de se vocês têm Jesus. alguma dúvida. Se tiverem, falem. Se não tiverem, é isso por hoje. E vocês podem ficar me perguntando durante a semana se tiverem alguma dúvida para a final de vocês. Eu vou estar cuidando das provas, então a gente vai se ver nas provas. E quem sabe ano que vem, se eu for monitor de microbiologia de vocês, se eu continuar em biologia, provavelmente a gente não vai mais se ver. Mas enfim, é isso, gente. Obrigada, Gabriel. Fosfolípido Tchau, tchau. específico que desempenha